pedindo a direção a Deus por essa aula de hoje, que Deus possa mais uma vez usar o pastor Abel e que nós possamos também ter a compreensão de entendermos o que Deus tem a nos falar por meio dele, por meio do pastor Abel. Eu vou pedir à irmã Irã que ore conosco nesse momento. Pode ser, irmã Irã? Estão me ouvindo? Sim. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome por tudo que tu és, Senhor. Obrigado pela aula de hoje, Pai, que nós possamos, Senhor, incutir em nossas mentes, Pai. Abençoa o pastor Abel, Pai, que vai nos trazer mais uma vez esse ensino que está sendo tão rico para nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Abel, a palavra é sua. As paz, irmãos, boa tarde a todos. Amém, boa tarde. É sempre um prazer estarmos estudando um Amém. pouco mais a palavra de Deus, em especial agora dos profetas menores, né? Na verdade, não há uma separação dentro da subdivisão, né? O que acontece é que, para poder facilitar um pouco mais, foi dividido aí em dois momentos, né? O primeiro momento com os profetas maiores, uma prova específica para eles, né? E outra para os profetas menores, tá? Mas a via de regra são profetas também. Como a gente falou anteriormente, o termo profeta menor não configura um desmerecimento, uma diminuição com relação à obra, ao trabalho do profeta, mas é basicamente por causa do tamanho do conteúdo que ele escreveu. Os profetas menores escreveram menos, né? Obviamente em comparação com o que foi escrito pelos profetas maiores, tá? Então, a densa obra dos profetas maiores, por isso, profetas maiores e profetas menores escreveram menos. E esses profetas menores também têm uma característica especial, porque eles, além de pregarem aquilo que Deus havia mandado àquela nação, há também um forte apelo prático, né? A vida do povo, da nação, inclusive questões sociais, né, como o profeta Amós e outros mais. Então, para iniciar, nós temos aí o profeta Oséias. Tá? O livro do profeta Oséias é o primeiro livro ali dos profetas menores, de autoria do próprio Oséias, com a data de 760 a 722 a.C., ou seja, ele é anterior ao exílio babilônico e também anterior à queda de Israel do Norte. Tá? Então, ele viveu ali, Israel do Norte ele vai cair por volta aí de 722. Então, ele é anterior à queda de Israel do Norte. Então, é um profeta que viveu antes desses eventos. Aliás, na época em que ele viveu, a nação de Israel ela tinha em si um aspecto econômico bastante favorável. Lembrando aqui que eu estou falando de Israel do Norte, tá? Oséias ele vai profetizar no Reino do Norte. Isso é importante destacar porque há algumas diferenças. Alguns desses profetas vão profetizar no Reino do Norte e outros vão profetizar no Reino do Sul, tá? Então, e outros nem em Israel vão profetizar, como é o caso de Jonas, tá? Mas Oséias ele vai ser profeta ali no Reino do Norte e num período de certa abundância naquela nação. Então, qual é o propósito do livro? Tá? O propósito do livro é mostrar que o julgamento que viria ao Reino do Norte era justo, mas que no final Deus restauraria Israel à condição de esposa de Yahvé. Então, assim, a mensagem profética de Oséias, ela tinha esse objetivo de mostrar que a nação de Israel, mesmo que naquele momento eles estivessem passando por um momento positivo, de prosperidade,
A verdade é que em pouco tempo aquilo iria se acabar e o reino de Israel seria, o reino do norte, completamente destruído. Mas há uma razão para isso. E aí o profeta se antecipa a esse momento, mostrando que, de fato, o reino de Israel foi destruído por causa dos seus pecados. Tá? Então, não é algo arbitrário da parte de Deus, nem mesmo fruto do acaso. Israel é, de fato, derrotado por conta dos seus pecados, em especial por causa da sua idolatria. Porém, depois desse período de destruição, desse período de dificuldade que o povo de Israel iria passar, Israel seria restaurado à condição novamente de bênção. E a figura de Israel nesse livro é a figura da esposa. Tá? Israel é apresentado como a esposa infiel de Deus. Tá? E isso é um paralelo interessante, porque isso é comparado com a vida do próprio profeta. É como se o profeta, vendo a sua vida particular, as dificuldades que ele passou, os conflitos que ele teve com a sua esposa, ele começasse a refletir sobre isso, passando para a ideia também de Israel como nação com relação a Deus. Então ele faz essa comparação da infidelidade de Israel, quer dizer, a infidelidade da sua esposa, e a fidelidade de Deus comparada à fidelidade do próprio profeta. Então, esse paralelo ele fica bastante vivo dentro do livro de Oséias, até porque o próprio Deus manda Oséias casar com Gomer, mas não tem ali um casamento muito agradável, né? Vamos dizer assim. Né? E algumas verdades fundamentais do texto. Deus é um marido zeloso e seu povo é sua esposa. Perceba que no Antigo Testamento, essa ideia de um Deus zeloso pelos seus adoradores, isso não ficava muito evidente. O que acontecia? As divindades elas eram utilizadas meio que como um meio para se conseguir algo, mas era só naquele momento ali, enquanto ela era necessária, e quando não se nem se ligava para ela. Então, quando se precisava de chuvas, aí os idólatras, né, os adoradores idólatras, né, eles se voltavam para Baal e ali adoravam Baal sobre essa perspectiva. Mas a partir do momento que eles conseguiam o que queriam, tá, ou não conseguiam, eles deixavam Baal ali e iam adorar outro Deus ali qualquer. Dentro do contexto do Antigo Testamento, aliás, dentro do contexto geral dos povos antigos, isso é de fato uma novidade. Até porque o Deus de Israel era um Deus que não dividia a sua glória com ninguém. Então, era mesmo como de fato fosse um casamento mesmo. Então, o povo de Israel era a esposa de Deus, de modo que não poderia adorar nenhum outro Deus a não ser ele mesmo. Fazendo isso, eles estariam cometendo o pecado de adultério, só que nesse contexto adultério espiritual. Tá? Então, Deus era um marido zeloso e o seu povo era a sua esposa, da qual deveria se manter fiel. Uma outra verdade do texto, mesmo Deus se mostrando grande em bondade pelo seu povo, mostrando grande bondade pelo seu povo, ele se voltava contra ele. Então, em todo momento, Deus ele está chamando o povo para ele, né? Dando oportunidade de arrependimento, enviando os profetas, né? Já havia enviado Elias, Eliseu, outros profetas mais, aquele objetivo de, olha, voltem-se para Deus, abandone essas práticas idólatras, voltem somente ao Senhor, só o Senhor é Deus. E mesmo assim o povo não havia ainda tomado uma posição positiva com relação a isso. Pelo contrário, eles continuavam sempre distantes de Deus. Então,
mesmo Deus mostrando sua bondade ao povo, o povo ainda permanecia em seus pecados. Deus também punirá a nação por suas claras violações da aliança. Há um aviso de julgamento. Se o povo não se arrepender, se o povo não se arrepender por isso, de fato, veio o julgamento. Porém, Deus, por outro lado, jamais abandonará completamente a nação, mas irá restaurá-la para viver com ele as bênçãos da aliança. E aqui é um ponto bem interessante, porque há um paralelo muito interessante entre a vida do profeta Oséias e a história do povo de Israel. Então, o que acontece ali? A esposa de Oséias, ela é adúltera, né? Ela comete adultério, e aí ele se divorcia dela, ela é separada do convívio dele. E aí ela fica naquele momento ali distante de Oséias e tal, assim como o povo de Israel, por causa dos seus pecados, também ficariam distante de Deus durante um bom tempo, até que um momento Deus iria trazer de volta o seu povo, assim como Oséias vai lá e compra a Gomer novamente, né? Quer dizer, a prostituição dela foi tão degradante na vida dela que ela se torna um escravo. E aí, quando ela é oferecida no mercado, à venda, Oséias vai lá e compra ela de volta, né? Demonstrando assim o paralelo com Deus também indo lá e comprando de volta o seu próprio povo depois de um período de julgamento. Então, esse paralelo entre a vida de Oséias e a sua esposa, Israel e Deus, ele é muito vivo dentro da própria mensagem. É como se fosse uma própria alegoria da mensagem. Ela fica ali meio que entrelaçada entre eles, tá? E como é que Cristo é apresentado no livro de Oséias? Antes de continuar. Então, quer dizer que, assim, Deus permitiu que Oséias casasse com uma mulher desse tipo para nos trazer aí uma lição, mostrando o quanto que ele também amou a sua igreja. Seria por isso que ele... Porque Oséias casou com essa mulher adulta, Deus aprovando, pelo que eu entendo é isso. É isso mesmo, nos esclareça em relação a isso. Não só aprovando, como ordenando, né? Se você olhar... Eu não tinha certeza, estava procurando aqui na Bíblia se era ordenança, mas não achei de imediato. Mas ele ordenou, não é isso? Ele ordenou. A questão de dificuldade no texto é saber se ela já tinha essa inclinação quando ele se casa com ela, ou se ela se torna adúltera depois, né? Os teólogos, né, eles debatem um pouco sobre isso e não há um certo consenso. Alguns acreditam que não seria possível, dentro do caráter de Deus, fazer com que Oséias casasse com a mulher que já era adúltera, tá? Enfim, mas outros acreditam que sim, que seria possível. O que o texto diz? Tá? Veja aí, eu acho que é o capítulo 1, eu só caçar o versículo. Versículo 2, já no começo. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e concebeu, ela lhe deu um filho. O texto, de fato, ele tem uma linguagem até um pouco pesada para a nossa visão, assim, tanto quanto puritana da coisa, né? Se você for olhar a tradução, pelo menos a tradução que eu li ao pé da letra, Deus não só manda que Oséias case com uma mulher infiel, mas com uma prostituta de fato. Então, é um negócio
mais complicado, tá? Mas, enfim, também isso aí é para mostrar, é para fazer o paralelo, tá? Entre a ação de Deus e a ação do profeta com relação à mulher e também com relação a Israel. Traça esse paralelo. Agora, claro, tá? É um contexto muito difícil, tá? É, dentro da nossa moralidade, a gente lê esse versículo aí, o texto de Oséias, mas, obviamente, a gente confessa que lê meio que desconfiado, né? Não se sente muito bem com a leitura, a gente pode dizer assim, entendeu? Acho que eu respondi a pergunta, né? Sim. Ok. E como Cristo é apresentado no livro de Oséias, tá? O retrato de Israel como povo, o povo de Israel como esposa do Senhor, ela faz ali um contexto, né, com um pano de fundo, pelo qual o próprio apóstolo Paulo ele vai se referir à igreja como esposa, tá? E em Apocalipse também, o apóstolo João também ele vai trazer esse termo, tá? E aí o diferencial, a esposa, igreja, ela seria a imaculada, né? Mas o Israel do Antigo Testamento estava muito longe disso, tá? Então, essa referência a Cristo no Antigo Testamento seria a referência de Deus como o marido de Israel, ou o marido do seu povo, assim como Jesus seria o esposo da noiva, a igreja. Tá? E aí a igreja ela passa a ter aí o mesmo papel, Israel, incluindo os direitos, mas também os deveres, né? Ou seja, a fidelidade, o compromisso. O antigo Israel deveria ter e não estava tendo, tá? E aí também a igreja assume o papel de esposa, tá? Israel, como nação, é deixado de lado, e aí o povo de Deus torna nação. E aí é um ponto importante. Deus, ou Cristo, só tem uma esposa, tá? Dentro de algumas visões cristãs, há uma ideia de que Deus teria ali dois povos distintos, embora de certa forma misturados, que seria a igreja e Israel, tá? Isso não se configura muito claro no texto bíblico, pelo contrário, tá? A ideia que nós temos aqui é que, de fato, a igreja ela substitui Israel em todos os aspectos, tá? A igreja agora é, de fato, o povo de Deus. Israel não é mais o povo de Deus, a não ser aqueles que se converteram a Deus e aí a Jesus e aí se torna o povo de Deus, mas não sendo isso, não são mais. Então, tem essa questão do papel da noiva, tá? E o livro? O livro ele vai contar a história do profeta, né, que a gente falou, a união até de certa forma estranha, né, do profeta Osés com Gomer, né? E aí ele casa com ela, não sei se com a perspectiva de que após o casamento ela se tornaria uma esposa fiel, tá? Mas não foi o que aconteceu, pelo contrário, a infidelidade da parte dela, e aí, desmascarada a infidelidade, há também a separação, e ela passa um tempo como escrava, distante do marido, até que Osés compra ela novamente e e volta a ela a condição de esposa, mas antes disso, ela passa por um período de purificação para poder voltar ao convívio com o profeta. Claro, é uma perfeita alegoria com relação à história do povo de Israel, né, do povo de Deus. Tá? Alguns pecados que são condenados por Osés com relação à nação, idolatria. Tá? Período pré-exílico, profetas pré-exílicos. A grande carga dos profetas pré-exílicos vão girar em torno de idolatria, culto vazio e falta de interesse. Então, Oséias ele não fica muito distante disso. Havia a questão da idolatria, isso era um mal terrível, principalmente quando a gente está se tratando de Israel do Norte. Tá? Israel do Norte é extremamente idólatra.
Baal reinava ali, principalmente depois ali de Acabe, né? Você tem um intervalo de tempo que tem o melhor e tal, vai e volta, mas fica-se ali um clima meio que pesado, tá? Sempre com essa perspectiva de adoração a Baal. Então, idolatria pesada, Oséias vai pregar contra idolatria, vai pregar também contra o culto vazio de significado, ou seja, só servia para aliviar as mentes e não transformá-las. Porque o que acontecia aqui? E o que eu acho que acontece também, né, nos nossos dias, né? Também não dá para dizer que não seja diferente. Tem gente que vai para a igreja simplesmente como um desencarno de consciência, né? Sobre a perspectiva de dizer, eu estou cumprindo aqui o meu papel, fazendo a minha parte, para que Deus ali mais para frente faça dele e me abençoe em determinado momento, em determinada situação e tal, e tal. Não era uma adoração verdadeira, era mais uma adoração para você se livrar daquele peso na consciência de que você precisava fazer isso. Tá? Esse não é o tipo de adoração que Deus aprova, inclusive também no dia de hoje. Há muita gente que frequenta os cultos somente para dizer assim, mas eu frequento, tá? Mas não tem qualquer envolvimento, não tem nenhum compromisso, falta completamente interesse da parte de algumas pessoas. Então, isso era um problema de Israel antigo, e às vezes é um problema também hoje. Outro pecado condenado por Oséias. Note aí que eu estou utilizando o termo pecado, tá? Não é contravenção ou falho, não. É pecado mesmo. É, de fato, ações ruins, tá? Da parte do povo de Deus. Falta de interesse para conhecimento com Deus, o conhecimento de Deus. O povo não estava interessado em conhecer o Senhor. Tá? O profeta Oséias chega a dizer, olha, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Tá? Ou seja, existe a oportunidade de buscar o Senhor, existem as formas de buscar o Senhor, Deus ele está revelado para que a gente possa conhecê-lo, e, obviamente, nos nossos dias, muito mais, através da sua palavra. Qualquer um pode abrir sua Bíblia ali e ler o texto bíblico e vai aprender das coisas de Deus. Está lá, só não vai quem não quer, né? Então, essa falta de interesse também, além de levar a nação de Israel à destruição, também era um pecado que era condenado veementemente pelo profeta Oséias. Tá? E a mensagem de Oséias para os nossos dias? A mensagem dos profetas menores, aliás, de todos os profetas, e toda a Bíblia também, ela se aplica a nós, né? A palavra de Deus diz que toda a escritura é divinamente inspirada e útil para a correção, para a exortação, quer dizer, para nosso crescimento espiritual. E os profetas menores também, inclusive o profeta Oséias. Então, o que ele diz para a igreja hoje, para nós que estamos vivendo nesse momento? Tudo aquilo que ocupe o local de Deus em nossas vidas se torna uma idolatria. Às vezes as pessoas pensam que idolatria é só o que faz lá a igreja católica, né? Que apresenta ali uma imagem, ali vai o fulaninho lá, faz umas reverências e tal. Aí pensa, idolatria é isso aí. Não. Isso também é. Idolatria é, na verdade, qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus. E aí pode ser uma série de coisas, tá? Eu conheço um cidadão que quando ele vem para os cursos tal, mas depende. Se o Santa Cruz jogar, aí não conto com ele, que ele não vai estar no culto. Se o Santa Cruz estiver jogando, ele não aparece. Ele vai lá assistir o jogo do Santa Cruz. Tá? Quer dizer, isso é uma espécie de idolatria. E um adulto muito ruim, para falar a verdade, né? Porque coloca alguma coisa no lugar de Deus. Tá? Coloca alguma coisa como mais importante do que Deus na sua vida. Então, tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. E Deus, ele tem ciúme dos seus filhos.
por isso nós devemos ter cuidado sobre aquele que colocamos em seu lugar. O apóstolo João vai dizer, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, né? Ou seja, guardai-vos daquelas coisas que podem ocupar o lugar de Deus. Inclusive, qualquer outra coisa que seja, que se torne aí uma idolatria. Outra coisa, o culto não pode ser alguma coisa só assim, algo de forma, ou seja, proforme, só para ser apresentado, só para ser cumprido de maneira mecânica, tá? Isso também não é só uma mensagem do profeta Oséias, não. O profeta Jeremias, lembra que o profeta Jeremias também falou sobre isso, o pregou com relação a isso. O povo ia cultuar a Deus, mas é só uma questão de formalidade. Na verdade, seu coração estava em outro lugar. Então, da mesma forma, quando a gente vai aos cultos, nós devemos ir com uma plena consciência de ir adorar o Senhor, Ele é todo merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós devemos ir com esse pensamento, tá? E, por fim, buscar o conhecimento de Deus, ou seja, se aprofundar naquilo que o Senhor tem para que nós possamos aprender, não é só uma opção, não é algo só dizer, pode ser e tal. Não. E também não é só um privilégio, mas é um dever de todo cristão, uma obrigação. Nós temos a obrigação de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Hoje a gente tem à nossa disposição a Bíblia Sagrada, ter a revelação completa de Deus no nosso idioma e de uma maneira muito fácil. Então, não há qualquer desculpa para a gente não fazer isso aí, tá? Bom, isso é o profeta Oséias, tá? Perguntas, angústias ou coisas semelhantes a essa? Só aproveitando, antes de você começar outro livro, eu coloquei lá no grupo que se alguém tivesse alguma pergunta sobre os profetas maiores, pudesse trazer hoje para perguntar ao pastor Abel. Então, eu queria que o pastor Abel encerrasse a aula por volta de máximo às 5h15 e deixaria aí para os irmãos, se quiser fazer algum questionamento sobre os profetas maiores, já que a gente vai ter a prova no dia 24, viu? Mas por aqui, por enquanto, para mim está claro, mas aí a palavra dos irmãos, se quiser fazer alguma pergunta sobre isso. Perfeito, né? Mas aí, 5h15, dá 15 minutos aí para qualquer outra dúvida, tá? Então, livro do profeta Joel, autor próprio Joel, tá? A data completamente desconhecida. É curioso porque eu não sei outro texto do Antigo, aliás, toda a Bíblia, e você tem um problema tão grande de data como Joel. Joel, pela posição dele nos profetas menores, subtende-se que ele seria um profeta pré-exílico, tá? Mas a forma, o conteúdo da mensagem já diz que ele parece ser um profeta pós-exílico. Então, não há ali uma certeza de quando ele seria. Ele não coloca nenhuma referência temporal, a não ser um terremoto que havia acontecido, uma praga de gafanhotos, mas não tem outra dessas na Bíblia para você comparar ali no espaço-tempo, né? Então fica completamente difícil. E a única outra referência que nós temos ao profeta Joel é com relação ao seu pai, Joel, filho de Petuel. Não ajudou em nada. A gente não sabe também nada de quem seria esse Petuel. E é interessante, ele coloca ali Joel, filho de Petuel, como se a gente soubesse quem era Petuel. Não sabemos. Então, a data do livro ela é totalmente desconhecida. Mas é possível ver, sim, o propósito do livro, que é chamar o povo de Deus ao arrependimento, para que ele possa escapar do juízo e desfrutar das bênçãos trazidas com a chegada do dia do Senhor. Esse é um tema de alguns profetas, tá? Joel, Sofonias, que falam com referência ao dia do Senhor, tá? O dia do julgamento, o dia que Deus viria de fato para julgar o seu povo, aliás, o mundo inteiro, inclusive o seu povo.
Mas para que o povo de Israel pudesse se sair bem nesse dia, primeiro eles precisavam se arrepender. E aí eles precisavam se arrepender dos seus caminhos, dos seus pecados, é que pudessem desfrutar das bênçãos trazidas com o dia do Senhor. Lembrando que o dia do Senhor, ele tem ali tanto um viés positivo quanto negativo, tá? Positivo, para aqueles que se arrependeram no tempo devido e buscaram o Senhor e mudaram a sua conduta, vão ser abençoados por isso, mas também aqueles que permaneceram infiéis, incrédulos, vão ter ou vão sofrer também as consequências disso. Então, Jeremias, por exemplo, diz, olha, não fica aí esperando o dia do Senhor não, porque vocês, do jeito que vocês vão aí, ao dia do Senhor não vai ser coisa boa para vocês não. Então, o povo de Israel deveria se atentar e nesse dia do Senhor, quando ele chegasse, Deus ele deveria encontrar uma nação arrependida dos seus pecados. Tá? E as verdades fundamentais desse texto, os juízos temporários históricos chamam o povo ao arrependimento. Sempre que há alguma calamidade, alguma catástrofe, alguma coisa ruim que o povo passa, aquilo ali é como se fosse um chamado de Deus para poder o povo se arrepender. Tá? C.S. Lewis é que dizia que a dor é o megafone de Deus para a nossa geração, ou seja, ele fala através de um sussurro, de algumas coisas mais simples, mas quando o ser humano não ouve, ele tem que usar um megafone, e esse megafone muitas vezes estão aí as calamidades, né, que acontecem. Os juízos temporários indicam importância para o grande dia do Senhor. Ou seja, se a gente já sofre com essas calamidades que acontecem temporariamente, né, que dirá se o povo não se arrepender, como não deve ser ali no dia do Senhor, ou seja, muito mais pesado. Ao povo arrependido, Deus promete livramento do juízo e infindáveis bênçãos no futuro. E aí a profecia com relação ao Pentecostes ela fica muito clara. Tá? Ele vai derramar seu espírito, os velhos terão sonhos, os novos terão visões, o Espírito Santo será derramado em toda a carne, tudo isso aí o profeta Joel, ele prega. Tá? E como é que Cristo se apresenta nesse livro? Você vê que os discípulos de Jesus... Só um minutinho. Oi. Desculpa. Quando ele coloca essas visões, antes de passar aí, essas visões seria algo para aquele momento? Seria uma visão para futuro? Nas suas leituras, essas visões que ele fala, que os filhos terão visões, será para o fim dos tempos? Ou seria algo dentro daquele momento? Certo. A profecia ela se encontra no cumprimento ali no Pentecostes, tá? Então, o que acontece? Ali você vê um derramado do Espírito Santo, e aí as coisas começam a acontecer ali, não só naquele momento, mas também posterior, durante todo o período, nosso período, no período da igreja, o Espírito Santo ele faz morada na vida do crente, capacitando a essas coisas, tá? Então, mas aí quando ele fala nesse sentido, não quer dizer necessariamente numa linguagem literal. O que o profeta está querendo trazer é que Deus ele vai derramar seu espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todos os que são, de fato, filhos dele, né? E esse ato fará com que todos eles se tornem, e aí, entre aspas, tá? Profetas. Tá? E o profeta é aquele que tem as visões, aquele que tem os sonhos, aquele que prega. Então, mas por que eles fazem isso? Porque eles têm o Espírito. Tá? E aí, o povo de Deus, e aí de uma maneira restaurada, né? Depois do Pentecostes, ele passa a ter isso, todos eles, porque todos têm o Espírito que os profetas tinham.
O mesmo Espírito que habitava nos profetas habita nos crentes hoje. Tá? O que é diferencial, porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele operava em algumas pessoas, em alguns momentos, sobre algumas circunstâncias. Tá? No Novo Testamento não é mais assim. O Espírito Santo, a profecia de Joel se cumpre, e o Espírito Santo é derramado em todos, que são salvos, obviamente, tá? E aí todos eles passam a se tornar pessoas capacitadas pelo Espírito Santo, vamos dizer assim, candidatos a profeta, dentro desse contexto, tá? Então todos têm esse dom espiritual, né, do Espírito Santo. Ok? Os discípulos de Jesus, quando há um momento do Pentecostes ali, e aí eles saem do cenáculo e vão pregar dentro de Jerusalém, e começam a falar na sua língua, e o pessoal começa a entender na língua dele. Eles percebem que está acontecendo algo diferente. E aí Pedro, quando vai trazer a sua mensagem, ele prega, e prega ali lembrando da profecia de Joel. Quando perguntam a ele, o que está acontecendo com esse povo? Eles estão bêbados? Não, nada disso. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia, o cumprimento literal das profecias contidas no livro do profeta Joel, que de fato Deus iria derramar ali sobre toda a carne, e o povo iria falar ali através de visões, mas então, a profecia se cumpre com o Espírito Santo ali no Pentecostes. Então, é fácil você perceber isso com clareza no livro de Joel. Também, a referência ao dia do Senhor se apresenta aí, em primeiro lugar, como esperança de salvação. Tá? Quando nós falamos do dia do Senhor, para nós, são boas novas. Inclusive, você vai ver no texto dizendo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo também usa esse termo, ou esse trecho nos seus escritos, para a gente entender, o dia do Senhor, para nós, é excelente, porque é um dia de salvação, um dia de esperança. E aquele que invoca ou invocar o nome do Senhor, esse dia será salvo. Então, para os discípulos de Jesus, a chegada do Espírito Santo era, de fato, uma relação com a ideia do dia do Senhor. Eles começavam a entender que estavam vivendo uma era messiânica, um período final, ou os últimos dias. Vamos chegar a falar que estamos vendo os últimos dias. E aí, então, dentro desse contexto, eles entendem que a profecia de Joel se cumpre, e eles vivem o dia do Senhor, e aquele é o momento, ou até hoje né, de invocar o nome do Senhor para ser salvo. Então a gente vive esse momento agora. Quem invocar o nome do Senhor hoje será salvo. Tá? A igreja continua considerando essa mensagem como sendo a oportunidade daqueles que ainda não se arrependeram de chegar ao arrependimento e serem salvos também. Tá? Se o dia de salvação é hoje, a oportunidade da graça ainda está aberta. Hoje é o dia de invocar o nome do Senhor. Vai chegar um dia que não vai ter mais. Enquanto esse dia não chega, as portas da graça estão abertas. E, por fim, o dia do Senhor também aponta para uma vinda final de Cristo, para o julgamento das nações, lançando os impenitentes no inferno e os arrependidos sendo abençoados com a herança eterna. O dia do Senhor também fala para nós do julgamento final. Ela aponta lá para Apocalipse, né? O julgamento do trono branco, em que as nações são levadas ao julgamento, e ali as pessoas acabam tomando ali o seu destino eterno, para salvação ou para perdição. E aí o livro, né? O livro em si. Veja, a mensagem do profeta, ela começa a se dar a partir do momento em que o profeta ele contempla, ele presencia aquela invasão de gafanhotos que acabavam levando ali a colheita, né? Destruindo ali
mantimento do povo mesmo. Naquela época, uma cultura puramente agrícola, né, esse tipo de praga podia significava uma catástrofe. Né? Era sinal de miséria, de fome. Tá? Era um sinal claro. E isso aí, essa chegada do gafanhoto, apontava ali para algo muito maior que seria no dia do Senhor. Tá? Então, somente aquela praga ali seria um mero vislumbre do que poderia ser o dia do Senhor. Então, o profeta Joel, ele vê aquilo ali e faz a comparação com o dia do Senhor. E a mensagem de Joel para os nossos dias? Devemos tratar o retorno de Cristo e seu julgamento final como algo sério. As pessoas, às vezes, não levam muito em consideração e vivem como se nunca fossem prestar contas a Deus daquilo que fez, o que está fazendo com sua vida. Vive uma vida totalmente desleixada, sem preocupação com Deus. E eu não falo, irmão, somente com as pessoas de fora, aqueles que a gente sabe que não tem, não creem, mas aqueles que são de dentro, tá? Vivem ali, estão na igreja, vêm, falta, não tem compromisso, tá? Não querem uma coisa mais séria diante de Deus, e aí ficam tratando a sua vida como se algo sempre fosse o amanhã. Amanhã a gente vê, amanhã a gente se preocupa com isso, sempre no amanhã. E aí esse amanhã às vezes chega mais rápido do que se espera, e aí não há mais tempo para arrependimento. Então, nós devemos tratar o retorno de Cristo e do julgamento final como algo sério. Uma vez que nesse dia, aqueles que se encontrarem arrependidos, com compromisso diante de Deus, serão salvos, e também aqueles que não se arrependeram passarão pela condenação e julgamento eterno. Assim é o que diz a palavra do Senhor. Ok? Posso passar para nós? Pode passar. Vou falar um pouco de Amós, tá? Profeta Amós, 760, 750 a.C. Muito provavelmente o mais antigo aí desses profetas menores, tá? A profecia dele vem um pouco mais para trás. Ele também, apesar de ser de Judá, tá? O reino do sul, ele vai profetizar no reino do norte, lá em Israel. Tá? Então, o local de profecia dele é Israel do Norte. A autoria do livro, o próprio Amós, e é bem interessante porque ele talvez se torne ali um dos primeiros profetas escritores, ou o primeiro profeta escritor, tá? Até com critério de ficar registrado ali sua profecia para tempos futuros. Né? E qual é o propósito do livro? Revelar a seriedade do julgamento divino por causa da infidelidade pactual em Israel e Judá. Ou seja, Deus iria trazer julgamento à nação de Israel e Judá por causa da sua infidelidade, mas também declarar a esperança de grande restauração depois da destruição do exílio que estava se aproximando. Da mesma forma que Oséias, Amós, ele vai dizer, olha, vai ter um grande castigo para a nossa nação por causa dos pecados dela, porém, depois de um tempo, haverá uma restauração depois do exílio. Tá? Algumas verdades fundamentais do texto. Assim como as nações gentis serão julgadas pela sua pecaminosidade, Israel e Judá também será julgado por causa dos seus pecados. E o meio que Deus vai utilizar para isso é a agressão à Síria. Então, a Síria seria usada para castigar primeiro o reino do norte, tá? E depois, consecutivamente, o reino do sul. Porém, no reino do sul, ficou só na base da ameaça. Tá? Quem vai, de fato, castigar o reino do sul é a Babilônia. Certo? Então, as nações são julgadas por conta das pecaminosidades, e Israel também não ficaria de fora. Não é porque Israel é o povo de Deus que eles estariam isentos disso.
Pedro chega a dizer na sua carta que o julgamento de Deus começa pela sua própria casa. Então, o fato de serem povo de Deus não poderia levá-lo a entender que eles estavam isentos disso aí. Okay? O pleito de Deus contra Israel era inegável e a causa de muitos problemas para Israel, tanto na natureza quanto na guerra. Então, as dificuldades que Israel estava passando, todas elas tinham caráter, elas tinham como causa os próprios pecados da nação. Então, tantas questões da natureza e guerra viam disso aí. As visões de futuro de Amós confirmaram que Samaria seria destruída pela agressão assíria, como de fato foi. Reino do Norte foi destruído pela Síria. Embora Israel e Judá fossem julgadas, juntamente com as outras nações, após o exílio, elas seriam exaltadas por seus vizinhos gentios. Eles voltariam à sua terra, ou mais especificamente Judá voltou à sua terra. De fato, Deus iria tratar novamente com esse povo. Então, essas são as verdades do texto de Amós. Tá bom? E Cristo, como Cristo é apresentado em Amós? Quando Jesus ressuscita e a todo aquele alvoroço ali de discípulos, né? Jesus tinha feito um feito bastante notável. Tá? Uma coisa era ressuscitar um defunto, outra coisa é o próprio defunto se ressuscitar, né? Ou ser ressuscitado por Deus diretamente. E ali eles já tinham começado a presenciar, a vivenciar com Jesus e tal. E quando Jesus volta dos mortos, os discípulos começaram a pensar assim, não, agora vai. Agora Jesus vai tomar a frente, ele vai restaurar a nação de Israel, as glórias que a gente tinha antes. E aí um dos discípulos, eu não lembro se o texto bíblico diz qual, mas eu acho que não, pergunta a Jesus, é agora, Senhor, que irás restaurar o tabernáculo caído de Davi? Quer dizer, esse discípulo aí, conhecedor do Antigo Testamento, ele está fazendo uma referência clara, direta, à mensagem, a mensagem do profeta Amós, a profecia de Amós. Ele está citando Amós. Então, Amós fala da restauração do tabernáculo caído de Davi. Essa previsão indica que, em algum tempo, o rei da descendência de Davi, Jesus, herdaria o trono e iria inaugurar o reinado de bênçãos. A profecia vai apontar claramente para Cristo. Os discípulos também tinham consciência disso. E aí eles fizeram essa correlação. Só que, e é interessante, que Jesus não nega, tá? Ele não diz que não vai acontecer. O que ele diz aqui, ou ele deixa entender que não era o tempo. Ele responde, olha, com relação aos tempos e tal, não compete a vocês a saberem. Mas aí ele não nega e afirma, né? Mas dá a entender que vai acontecer, mas não naquele momento em que eles estavam esperando para aquele momento. Vai acontecer no tempo futuro. A outra questão dentro desse texto é que a pregação de Oséias, aliás, a pregação de Amós, ela tem um caráter social também. Só que aí você tem que diferenciar, tá? A teologia da libertação, ela deturpa esse caráter social. E aí ele coloca o caráter social como se fosse o fundamental. Não é bem assim. Amós, ele vai pregar, assim como Oséias, mas Amós, principalmente Amós, ele vai pregar contra o luxo excessivo do Reino do Norte. Só que esse luxo ele era obtido pela exploração dos mais pobres. Então, há um teor ali de justiça social que o profeta Amós ele prega. Só que aí a ideia de que a mensagem do Evangelho ela tem o aspecto doutrinário salvífico com relação ao tempo futuro, mas também ela não se abstém de ajudar o aqui e o agora. Ou seja,
as pessoas que passam necessidade nesse momento. Então, é como o Tiago vai dizer, não adianta você abençoar seu irmão e ver ele sair embora com fome. Você tem o que dar para ele, você vai lá e dê a ele algo para ele comer. E aí você tem... você está praticando aí uma religião de fato verdadeira. Então, há essa relação de Amós com essa pregação de caráter social, desde essa perspectiva, demonstrando aí que o evangelho possui também esse caráter de ajuda ao próximo, não só da doutrina da fé, obviamente é o mais importante, mas também de caráter social. E aí o livro, né? Amós profetiza ou profetizou contra a decadência moral e espiritual do povo, mesmo em meio ao período de prosperidade da nação. Veja que Amós e Oséias, eles, se não são contemporâneos, eles estão muito próximos. Tá? É como se Amós veio antes de Oséias, tá? Mas o intervalo de tempo ali, se é que eles não estão juntos, é um intervalo de tempo muito curto. Tá? Então, ele vai profetizar contra os mesmos pecados que Oséias estava presenciando. Não havia muita diferença. Então, Amós profetiza contra a decadência moral e espiritual do povo, mesmo em meio a um momento de prosperidade da nação. Havia luxo excessivo na casa dos ricos, que havia sido adquirido à custa da opressão dos pobres. E aí, como é que eles conseguiam fazer isso? Os juízes que julgavam, eles julgavam segundo o melhor suborno. Então, se haviam duas partes ali, aquela que oferecesse a melhor parte, ele se inclinava a julgar em favor dela. Então, havia suborno, a justiça estava completamente destruída, né? Além do falso culto, que era compatível com a vida injusta que o povo levava. Então, Amós vai pregar de frente com relação a isso aí. Amós também é considerado o primeiro profeta escritor, alguém que posteriormente iria marcar algo que vai marcar muitos profetas a partir daí. Eles registram suas mensagens, até como meio de provar que eles haviam falado a verdade. Quando a profecia se cumpre, aí eles dizem, o profeta Amós falou lá, e aqui de fato aconteceu conforme foi pedido por ele lá atrás. Está aí a palavra que ele profetizou e de fato ela acabou se cumprindo. Então, o profeta Amós também tem esse aspecto aí, do primeiro profeta escritor. E a mensagem de Amós para os nossos dias? A mensagem de Amós, ela nos chama para a realidade da verdadeira justiça social como a causa que o cristão deve agir. Quer dizer, não adianta só pregar o evangelho, dizer, Deus te ama e tal. Quando você tem ali do seu lado o irmão passando por necessidade, você vira as costas para ele, você não auxilia, você não dá a mão. Tá? De fato, você tem que ter atenção com relação a isso aí. É preciso, muitas vezes, abrir mão do seu próprio luxo para ali ajudar o irmão que está precisando de alguma coisa. Então, esse caráter social ele é muito forte dentro do livro de Amós. Ok? Um último profeta para a gente... Antes de você passar, por favor. Bueno. Pode falar. Volta só um slide. Pronto. Você falou aí, nessa parte dos juízes, que alguns juízes, eles levavam suborno. Tem algum registro, você tenha conhecimento de nomes de alguns juízes, fora os filhos de Elias, que eles não eram juízes, mas eles eram sacerdotes, que fizeram foram falsos, etc. Que eu acredito que ele não falou dentro dessa época, acho que ele não é temporâneo de Elias, de Eli. Tem algum juiz que você tenha conhecimento de nome que agiu dessa forma, ou só a Bíblia só relata assim, sem dar nomes? A Bíblia ela relata de maneira
como é que eu posso dizer assim, genérica, né? Ela não especifica quem, tá? Esse caso você citou dos filhos do profeta, acho que é os filhos de Eli, né? Eli. De juiz Eli, são bem anteriores a isso, né? Porque ali antes da monarquia, né? Aqui a gente já está Tá bem do adiantado. meio para o fim da monarquia, tá? No caso aqui do Reino do Norte, já no fim mesmo da monarquia, né? Judá ainda vai demorar mais algum tempo, mas aqui já é o fim, então não são contemporâneos. Mas a Bíblia não tem o nome específico de quem seriam esses profetas, tá? Não tem. Mas aí ele coloca no geral, porque com certeza era algo que era comum. Não era de alguém ou de um personagem, mas talvez de vários naquela época. Tá? Ok. E com relação a essa mensagem de amor para os nossos dias, como está atual, né? Hoje tem vivido momentos cada vez mais difíceis e como mostra que a igreja ela não pode ficar simplesmente nas quatro paredes, louvando, adorando ao Senhor, sem olhar fora dos seus muros, fora das suas paredes, quem está de fato precisando. Né? Então, assim como naquele momento Amor chamou a atenção, hoje também nos chama a atenção da necessidade de viver esse evangelho de amor, mostrando esse amor, não somente da palavra, mas viver essa mensagem ajudando aqueles que necessitam. É isso. Perfeito, né? Porque ah, o evangelho ele tem um aspecto prático muito forte. Né? Inclusive, era aspecto de condenação da parte de Jesus dos fariseus, não necessariamente a sua doutrina, mas mais especificamente a sua prática. No momento que Jesus chega a dizer, está vendo aí os fariseus, né? Façam tudo o que eles dizem, só não imitem o que eles fazem, aí não imitem suas práticas. Quer dizer, aquela parte teológica, aí a gente tem que ter um cuidado de não tornar semelhante a eles, né? Na teoria é excelente, mas na prática terríveis, né? O evangelho ele precisa também ter o aspecto prático, senão ele não vale nada. Como o Tiago vai falar na sua carta, a fé sem obras é uma fé morta, né? E de fato, não é que se pelas obras nós sejamos salvos, né? Mas é porque uma fé que não produz obra, ela não é uma fé, ela não existe, de fato. Tá? Obadias, Obadias, ele tem um panfleto, a gente chama de livro, né? Mas é só um capítulozinho ali, talvez um panfletozinho, né? Sua profecia é tão curta. Ele vai pregar ali em Judá, tá? Reino do Sul, e no ano em que Israel, ou Jerusalém, Judá, né? Ela é derrotada pelos babilônios. Então, o ano é 586 a.C. Amadias ele vai profetizar ali, porque o que acontece? O povo de Judá é derrotado, eles tentam fugir, tentam se esconder, e ali Edom, que é irmão de Israel, né? Um povo próximo, ele, em vez de ajudar os judeus, eles começam a entregar onde eles estão escondidos, né? Para que os babilônios pudessem achá-los. Então, Edom se usou de grande maldade contra o povo de Israel. E aí a profecia ela aparece nesse contexto. Então, qual é o propósito? Encorajar o povo de Judá, que enfrentava as diversidades vindas de Edom, a ter esperança na justiça divina e na vitória sobre os inimigos. O Badias ele vai trazer uma mensagem de esperança e de que Deus vai julgar, sim, as nações que se levantarem contra o povo de Deus. Então, algumas verdades fundamentais do texto. Deus cuida do seu povo enquanto ele sofre, ou seja, não é que Deus esteja ausente diante do sofrimento do seu povo, não, ele está presente e cuida do seu povo, tá? Ele não deixa a própria sorte
também não é do agrado de Deus ver o povo sofrer, mas há momentos em que ele permite que certas coisas aconteçam, até para que execute ali a sua vontade. Então, Deus ele cuida do seu povo nesse momento. Deus adverte, mas no final irá julgar aqueles que perseguem seu povo. Então, por mais que o povo de Deus, a igreja de Cristo hoje, seja perseguida, e aí por diversas questões, em determinado momento Deus vai julgar aqueles que perseguem o povo de Deus. E o fiel povo de Deus irá herdar o seu reino em sua totalidade, ou seja, uma mensagem de esperança para o futuro. No final das contas, o povo de Deus vai herdar o reino dos céus. Tá? Como é que Cristo ele é apresentado no livro de Obadias? Apesar de não ter ali profecia, até porque o conteúdo da mensagem ele não fica muito específico nisso, então, apesar de não haver uma profecias diretas a respeito do Messias, dentro daquela pequena mensagem do livro, a ideia do julgamento daqueles que perseguem o povo de Deus apontam para a esperança messiânica na segunda vida de Cristo, quando ele vai vingar seu povo. É claro que quando a gente fala da vinda de Cristo, nós nos apegamos à ideia de que nós seremos salvos, nós iremos gozar das bênçãos celestiais, nós estaremos com o Senhor. Isso é um aspecto muito positivo da coisa. Mas a gente sabe também que haverá o dia da vingança de Deus. A Bíblia fala muito disso. Deus vai julgar, principalmente aquelas nações aí, coletivamente, ou as pessoas individualmente, que perseguiram o povo de Deus. Por fim, a vitória vai ser do povo de Deus, independente dessas coisas que aconteceram durante a história. Então, é uma mensagem, até certa forma, pesada, mas também que nos dá uma certa esperança com relação ao amor de Deus por nós. Tá? O livro de Obadias é inspirado na destruição de Edom. A verdade é que Edom não somente comemorou a derrota dos judeus, como também participou dos saques a Judá e entregou aos babilônios aqueles que haviam fugido. E a mensagem de Obadias para os nossos dias: a figura da justa retribuição pode gerar uma espécie de mal-estar dentro da nossa visão cristã. Não é uma coisa que a gente fica muito à vontade de falar, quer dizer, depende, tá? Tem uns cristãos aí que parece que amam esse tema da mensagem. Deus vai destruir, Deus vai guardar, Deus vai castigar. Parece que há até um prazer em dizer esse tipo de discurso para algumas pessoas, tá? Mas, na verdade, para nós, é uma mensagem que não nos agrada. Não é uma coisa que a gente gosta de falar. Pregar sobre o inferno, por exemplo, não é uma mensagem que a gente gosta de pregar. Tanto é que você vai ver aí, raras vezes, em que o pastor ele vai estar pregando sobre o inferno. Entendeu? Você vai ter ali, um momento ou outro, ele vai falar ali, dentro de um contexto, tal. Às vezes é um tópico dentro da mensagem, mas você nunca vai ver, ou dificilmente você vai ver, um pastor da nossa linhagem, batista, pregando uma mensagem especificamente falando do inferno. É muito difícil, porque não é algo que nos agrada. A gente não tem prazer. Aliás, dentro do próprio Deus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrepende e vive. É claro que para a gente é pesado, mas não quer dizer que a gente não deva. E aí há um aspecto de obrigação mesmo da coisa. Embora nós não gostemos, nós precisamos. E até com uma mensagem de alerta. Porque se Deus vai julgar o seu povo, vai julgar as nações, a gente também tem que estar atento a essa realidade. E não deixar que isso passe em branco. Né? Então a gente precisa falar sobre isso. Não podemos esquecer e também que todo julgamento de Deus inclui tanto a bênção para o fiel, como o castigo para aqueles que perseguiram o povo de Deus. Então, a mensagem de esperança,
ela é um divisor de águas. Tanto ela vai se tornar positiva para aqueles que ouvem a mensagem e a recebem, e aí vão ser abençoados, mas também ela tem um contexto muito pesado negativamente, porque aqueles que ouvem a mensagem e não guardam no seu coração, a tendência é que também sejam punidos por conta disso aí. Então, no fim, justiça implica tanto em misericórdia, como também em punição. A justiça de Deus, e aí o termo justiça, tá? Ela tanto implica em fatores positivos como negativos. Pregar uma mensagem, necessariamente tem que ser pregada a outra. Jesus, quando termina ali seu discurso profético, lá em Mateus 24, 25, se não me engano, ele fala, né, versículo lá, uns irão para o gozo eterno e outros para o tormento eterno. Então, uma coisa necessariamente está ligada à outra. Irmãos, por hoje a gente termina aqui, vamos dar um espaço, como foi dito aí, para perguntas, né? Se algum irmão tem uma pergunta, tanto com relação para a aula de hoje, mas também com relação às outras aulas anteriores, tá aí o momento, tá bom? Eu achei interessante, a gente geralmente não prega falando sobre inferno, mas quando estava estudando o livro de Ezequiel, você assistindo novamente a lição, as aulas, quando você falou sobre a queda de Satanás, e aí naquele texto mostrando o quanto que o anjo, o Satanás, né, que era anjo na época, perdeu. Mostra ali detalhes que ele era vestido de pedras preciosas, está dizendo os nomes das pedras. E aí a gente para pensar da beleza que é o céu. Então, naquele momento, eu não que você falou ali, eu nem me reportei ali com relação à queda dele, mas a beleza do céu que está preparado por nós, para nós, por Deus, preparado para nós, por Deus. Então, o que Satanás perdeu e o que nós vamos ganhar, que retrata ali em Ezequiel, naquele trecho, é impressionante. Aí, se reportando aí que você falou que a gente não prega muito sobre o inferno, mas lembrando essa passagem, me veio essa ideia, esse pensamento. Não, é de fato, né? Não é o nosso tema principal, né? Normalmente a gente coloca, a gente se foca mais no céu, né? Talvez até por isso ela tenha se focado aí com relação ao que ele perdeu, né? Então, mas também faz parte da mensagem, até porque Jesus também pregou sobre, né? E o nosso exemplo é ele. O nosso exemplo maior é ele. Ok? Mais alguma pergunta? Pastor, pode falar, irmã Zélia. Não, querida, eu ia te perguntar quem tem. Eu estava lendo hoje à tarde a respeito do profeta Isaías, e uma passagem me chamou bastante atenção no estudo, que há uma dúvida se existem 1, 2 ou 3 Isaías que escreveram o livro. Pode me explicar, pastor, como é que isso funciona, ou se realmente foram 3? Perfeito, né? Lhe dizer fica difícil, então que eu acredito, né? A posição tradicional, que é a minha posição, né, a mais conservadora, é que existiria somente um Isaías. Tá? Então, por que se fala em 2 ou até 3 Isaías? Porque a partir do capítulo 40, né, do 1 ao 39, é como se fechasse o ciclo ali. Aí do 40 aos 55, você tem um outro fechamento de ciclo, embora não fique tão evidente quanto o primeiro, e depois o final. Então, dentro dessas 3 profecias,
o que acontece ali? Você tem uma mudança de tema, tá? O primeiro Isaías vai profetizar contra as nações com coisas que ainda vão acontecer. O segundo Isaías parece profetizar como quem Judá está passando pelo exílio. E o terceiro Isaías parece profetizar como alguém que já está no final ali, ou já voltou do exílio. Então, essa mudança temática parece indicar para algumas pessoas de uma teologia mais liberal, que não é meu caso, tá? Que teriam 3 Isaías. Além do que, há o elemento profético. Você tem profecias que se cumprem literalmente lá, inclusive com o nome de Ciro, né, que seria o rei da Pérsia. Então, assim, como é que um profeta poderia citar o nome de alguém que ainda iria nascer e profetizar com relação a ele? Então, as pessoas que não consideram o efeito miraculoso, o efeito de Deus em prever o futuro, eles, quando veem só, eles olham, não pode, né? Então tem que ter sido mais de um. Mas, na verdade, a posição tradicional entende que Deus ele é poderoso, inclusive, para prever coisas que ainda vão acontecer muito tempo lá na frente. E aí não só prever, como dizer exatamente o que vai acontecer. Então, não precisaria ali ser mais que um profeta. E a mudança de tema, o livro é muito grande. Tu tem ali 66 capítulos para ficar no mesmo tema, não dá. Entendeu? Então, assim, e a história do profeta também. Você tem um intervalo de tempo da história do profeta muito grande. Em um momento ele poderia estar falando sobre isso, no outro momento ele poderia estar falando sobre outra coisa. Então, as justificativas para se dividir em 2, 3 profetas, para mim, e para as pessoas de mente conservadora, assim como eu, não se justificam. São apenas desculpas que ah, que não vale a pena, entendeu? Então, assim, existe essa visão, sim, de 2 ou 3 Isaías, mas que nós, particularmente, cremos que é um Isaías só. Eu li recentemente o livro de Isaías e, pelo que eu entendi antes de ver esse estudo, é que era a mesma pessoa em momentos diferentes da sua vida. Como o senhor mesmo disse, não existe a pessoa estar profetizando sobre o mesmo assunto durante a vida toda. Vai chegar um momento que Deus vai revelar a essa pessoa, ou profeta, que é o caso, coisas diferentes, momentos diferentes da vida que precisam de profecias diferentes. É isso? Perfeito. É a mesma coisa que vai acontecer, a gente vai estudar também sobre isso, lá quando a gente vai falar sobre a autoria de Apocalipse. Tá? Alguns estudiosos, também de uma linha mais liberal, eles acreditam que o autor de Apocalipse não seria o autor do Evangelho de João e das cartas. Né? Por quê? Porque o gênero é diferente, a forma de escrever e tal, tal. Mas, assim, ele está falando sobre coisas diferentes. É natural. Se eu vou falar, se eu for escrever um livro sobre, sobre coisas bíblicas, eu vou ter uma forma de escrever. Se eu for escrever um livro sobre, sei lá, psicologia, é outra forma de escrever, são coisas diferentes. Então, assim, se são coisas diferentes, não é porque são pessoas diferentes, não. São situações diferentes. O momento da vida da pessoa é diferente. Às vezes a pessoa não, em um momento teve a ajuda de um amanuense, no outro não teve, ou teve outro amanuense. Então, toda essa influencia no estilo, na forma e tal. Isso não quer dizer que a pessoa não seria o autor. Então, nesse caso de Isaías, por exemplo, o fato de não ser, de você ter uma mudança de tema, não quer dizer que não seja ele o autor. Pelo contrário. Isso mostra que Isaías ele era um profeta que profetizou sobre muitas coisas. É mais completo do que as pessoas assumem aceitar. E não só era completo, como também pregou sobre coisas que iriam acontecer muito tempo depois da vida dele. Então, também não se justifica. Tá? Ok? Alguém mais gostaria de perguntar?
Quando você falou sobre o livro de Jeremias, você colocou Jeremias e Lamentações de Jeremias. E em alguns livros foram divididos, primeiro e segundo. No caso de Jeremias e Lamentações de Jeremias, pelo que eu revi a aula, assisti também, que no dia eu estava em trânsito, na verdade, há 2 livros mesmo, né? Não é que foi tão grande que foi dividido. Não, são 2 livros diferentes, né? E até de temáticas diferentes, embora esteja muito próximo ali, né? Jeremias ele vai pregar, profetizar sobre a destruição de Jerusalém e depois profetizar ali, naquele momento da destruição. Lamentações, ele é o retrato de alguém que viu as coisas acontecerem e está lamentando naquilo ali, né? É uma expressão poética de lamento e tal. Inclusive, normalmente a tradição coloca como tendo sido do próprio Jeremias, mas na verdade mesmo, o autor ele é desconhecido. Né? Desconhecido não é que a gente não tem um candidato, tá? Grande candidato a escritor do livro de Jeremias, dos Lamentações, é o Jeremias, ou Baruque, né? Mas, até porque Jeremias era um profeta naquela época não tinha tanta gente para escrever positivamente, né? E também ela se encaixa muito perfeitamente com a mensagem do profeta. Então, e a tradição judaica, ela sempre colocou Jeremias como sendo o profeta que escreveu a Lamentação de Jeremias. Mas, na verdade, não tem nada no texto que diga foi Jeremias. Entendeu? Mas ele é, sim, um forte candidato a escritor. Mas são 2 livros diferentes, sim. Tá? Não é o mesmo livro, não. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Eu quero novamente falar sobre o que a gente falou no começo, quando tinha ainda menos gente. Nossa prova sobre os livros poéticos, nós dividimos em 2 momentos, para facilitar, para não ficar tantos livros em uma única avaliação. Aí a gente colocou os profetas maiores, e essa prova será no dia 24, como a gente colocou o textozinho lá no grupo. Quem viu no grupo, quem já leu lá no grupo, está lá. Dia 24, vamos fazer a prova, ou seja, de amanhã a 8, sobre os livros Profetas Maiores e a parte introdutória que fala dos profetas de um modo geral. Né? E isso será dia 24. No dia 31, nós vamos fazer uma prova apenas com aqueles que faltaram. Alguns irmãos nos procuraram pedindo para fazer a prova, e aí a gente está abrindo para todos aqueles que não puderam fazer a prova domingo passado, vai ter a oportunidade de fazer no dia 31, e se faltar algum módulo e queira fazer a prova, é só nos avisar qual é o módulo que faltou, que aí a gente aplica a prova, aplica uma prova. Se faltou mais de um módulo, aí a gente vai juntar numa mesma prova, a gente vai fazer uma outra prova e numa só. Digamos que são 2 módulos, aí a gente bota 10 perguntas de um módulo, 10 perguntas de outro módulo, e faz uma única prova para contemplar os 2 módulos, certo? Tudo isso vai se dar no dia 31. No primeiro sábado, no primeiro domingo de agosto, o pastor Abel já deve ter terminado toda essa parte de profetas menores, e aí a gente vai fazer sobre os profetas menores. No dia 30, o pastor Abel já vai estar aqui e nós teremos a nossa aula presencial. O próximo sábado será online, dia 23, e no dia 30 a aula será presencial. No primeiro sábado de agosto, nós não teremos aula, porque o pastor Abel vai fazer uma cirurgia no dia 1º, e aí ele vai ficar descansando, mesmo que ele não queira, mas aí quem vai fazer, que está falando é a mãe dele.
Aí ele vai precisar descansar essa semana. E na outra semana, aí a gente vê como vai ser a aula. Tá certo? Pronto. Então, era essas orientações que a gente queria dar no final. Mas mais alguma pergunta? Senão, a gente vai orar para encerrar a nossa aula de hoje. Eu vou pedir à irmã Ana Verônica que ore, encerrando essa nossa aula de hoje. Pode orar, Verinha? Posso sim, irmã. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais uma oportunidade que tivemos, ó Deus, de estudar a tua palavra. Continua, Senhor, nos abençoando, dirigindo nosso viver, e especialmente ao nosso professor Abel, ó Deus, dá a ele sabedoria, discernimento, Senhor, para conduzir sempre os estudos, ó Deus, e nos fortalecendo no estudo da palavra. Obrigada pelo dia de hoje, dá-nos uma noite de paz. Obrigada por tudo, ó Deus, pelas bênçãos que nós temos recebido, pelos livramentos, e seja conosco, Senhor, em todo momento. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma vez. Até amanhã, se Deus quiser, lá na igreja. Amanhã, se Deus quiser. Abel escutou, não foi, Abel? Amém. Boa tarde para todos e até amanhã, em nome de Jesus. Escutou, Abel? Tem que ir, né? Não dá para ir, não vai, né? É. Nessa hora, mamãe é assim, acabou. Fazer o quê, né? Mas tá bom, Um tranquilo. abraço. Até mais. É.